amigas, alô, amigos ligados no canal A Mil por Hora com Rodrigo Mattari. Estamos chegando nesta quinta-feira com mais um TBT, o nosso quadro de maior visibilidade e audiência do canal, onde lembramos fatos marcantes em 2 e 4 rodas, seja no Brasil, seja no exterior. Alguma coisa da história da memória do automobilismo ou da moto velocidade está aqui nesse TBT, como essa corrida marcante do esporte a motor do Brasil. Inaugurados em 1957, os 500 km de Interlagos, também conhecidos como 500 km de São Paulo, foram disputados no último dia 4 em sua 38ª edição. Ao longo desses anos, dessas 6 décadas, claro que vocês percebem, houve uma intermitência da competição, que já foi disputada por carros de Visão 3, por carros de Fórmula V nos anos 1960, por modelos protótipos e turismo, e também por um grid repleto de carros internacionais como nunca mais pudemos ver, pelo menos até a realização das 1000 milhas organizadas por Antônio Hermann nos anos 2000. É que no ano do Sesquicentenário da independência do Brasil, em 1972, o Automóvel Clube Paulista trouxe um grid fabuloso para a edição daquele ano dos 500 km de Interlagos. Eu fui tomar conhecimento da grandeza desse evento quando caíram nas minhas mãos exemplares antigos da revista Quatro Rodas, da lendária revista Quatro Rodas, adquiridos num sebo. Isso já tem quase 30 anos, vai. Eu devia ter 18, 19 anos. E entre as coisas que eu presenciei na revista, estava o Torneio Brasileiro de Fórmula 2, que também vai ser TBT futuramente, e, claro, os 500 km de Interlagos de 72. E meu queixo caiu quando eu vi a qualidade daquele grid. Claro, comparar com as provas do World Sports Car Championship de 72 era covardia, porque era um outro regulamento. O Brasil era força livre, né? A prova era força livre, não obedecia um regulamento FIA. Mas o ACP, o Automóvel Clube Paulista, teve o mérito de convidar vários carros internacionais para participar dessa prova, guiados por portugueses, suíços, italianos e por um alemão, que marcou seu nome na história do automobilismo internacional. Eu falo de Reinhold Jost, exatamente o cabeça do Audi Sport Team Jost, ou então do Team Jost Porsche, que teve como chefe de equipe o lendário português Domingos Piedade, falecido não tem muito tempo. A gênese do Jost como dono de equipe vitorioso, como cliente Porsche e como o cara que impulsionou a Audi às vitórias em inúmeras competições, principalmente nas 24 horas de Le Mans, começa como piloto de competição. Então ele veio aqui ao Brasil em 72 e quando eu tive o prazer de encontrar o Reinhold Jost no WEC nas 6 horas de Interlagos, entabulamos uma conversa sobre aquela prova. E com um brilho no olho, o Jost me confidenciou: que corrida fantástica! E não é para menos. Além de ele ter um carro moderno para o padrão da época, enquadrado no regulamento do World Sports Car Championship de 72, ele se defrontou contra uma Ferrari 512M trazida pelo suíço Herbert Müller, que era provavelmente um dos carros mais fortes, se não mais forte, de todo o grid, e o Porsche 908/2 de um dos gênios de Interlagos, chamado Luiz Pereira Bueno, o Porsche da equipe Hollywood, que naquele mesmo ano disputara as 6 horas, os 1000 quilômetros, desculpem, de Zeltweg, válidos pelo Campeonato Mundial de Marcas de 1972 na Áustria. Então era um confronto não só dentre esses três, como também 2 Alfa Romeo, uma entregue para Giovanni Alberti e Teodoro Zeccoli, outra para Marivaldo Fernandes, protótipos nacionais como os Avalone, um com mecânica Ford com cabeçote Gurney, preparado por Luiz Antônio Greco para Nilson Clemente guiar o irmão do Bid Clemente, além do Avalone Chrysler do criador do carro, Antônio Carlos Avalone, fora um Ford GT40 para Paulo Gomes, 2 Berta com motor Tornado, entregues a Angel Monguzzi e Rolando Nardi, que atravessaram a fronteira e vieram com seus carros imaculadamente brancos para a prova. Um deles, inclusive, largou na primeira fila, que foi o carro do Angel Monguzzi, ao lado do Paul Jost, do segundo colocado Herbert Müller. Formação 3-3 no pelotão de largada, ainda teve essa, onde Luiz Pereira Bueno partiu da 4ª posição. Tivemos Paul Blancpain, olha um sobrenome bem familiar de quem acompanha automobilismo recentemente.
Paul Blackpan e Fred Link com 2 modelos Chevron 2 litros. Lionel Nogues, que disputou as 24 horas de Le Mans com um carro chamado Grac GR16 com motor Ford, 2 litros, logicamente. Lela Lombardi num abate, Jean-Piero Moretti. Tivemos vários pilotos portugueses, Arthur Peçanha, Ernesto Neves. Tivemos outra mulher, a Christine Beckers, também participando com um carro Lotus. Postes aqui de Anjo Munhoz, de Clóvis Ferreira. A Lolinha, campeã da Copa Brasil com Emerson Fittipaldi em 70, entregue à equipe Hollywood para José Renato, Tite Catapano e Tite Flecha. O Fúria com motor Lamborghini 12 cilindros para Jaime Silva. Olha que grid, gente. Foram 27 carros na largada, seriam 30, se não fossem desistências por batidas e por problemas mecânicos. O carro que quebrou foi a Alfa GTA, entregue pela Joligância para Antônio Castro Prado, então piloto começando a sua carreira, que seria abruptamente encerrada num trágico acidente de Fórmula 2 em Guaporé, em 1981. Grande Pradinho, saudoso Pradinho, que Deus o tenha em bom lugar. Silvio Moser, que sofreu um acidente com um Abarth durante os treinos classificatórios, e também a capotagem seguida de incêndio de Marinho Antunes, que pegara a Lola T70, que era de Antônio Carlos Avalone, que muitos devem ter visto no filme Roberto Carlos a 300 km por hora. É sim o mesmo carro. Lolas pegarem fogo, inclusive, eram recorrentes no Brasil, porque no ano anterior pegou fogo a do Norman Casari, que tinha sido adquirida dos irmãos Márcio e Marcelo de Paoli e pintada nas cores da Brahma. A equipe Brahma Casari, que marcou o início do profissionalismo do automobilismo aqui no Brasil, junto com o time do Luiz Antônio Greco. Justiça seja feita, o Trovão também fez muito por esse esporte. Então largaram 27 carros para a prova com pelotão 3-3 e foi uma corrida alucinante, que para muitos durou pouco. Para o Berta de Monguzi, uma volta. Para o de Rolando Nardi, 41, num acidente muito forte, no mais forte de toda a prova, que provocou inclusive fraturas no piloto argentino. E depois de tantas quebras, 2 horas e 25 minutos de corrida, 205,6 de média horária, Jost venceu a batalha contra Luiz Pereira Bueno e Herbert Müller, que tinha o carro mais rápido, tanto que foi o autor da melhor volta no 5º giro, com uma média próxima de 220 de média, 220 km horários, Herbert Müller, mas a Ferrari Intersérie do piloto suíço precisava parar mais vezes para reabastecer porque consumia mais gasolina que os Porsches, bem mais econômicos e mais confiáveis, muito embora o carro do Luizinho fosse um modelo antigo e trazido de um piloto espanhol que fazia provas de subida de montanha, como o próprio Luiz Pereira Bueno definiu num livro do Jean Balder, trepada em espanhol, ou salita em italiano, né? Eurosalita, como os italianos costumam dizer, o Campeonato Europeu de Subida de Montanha, onde os Ozella eram reis, sim, da Ozella, de Enzo Ozella, que foi construtor da Fórmula 1, mas nem Luiz Pereira Bueno nem Herbert Müller puderam contra o moderno Porsche 908/3 de Harold Jost, que, repito, confidenciou para mim com um brilho no olhar, que se maravilhou com aquela disputa que foi antológica entre ele, Luiz Pereira Bueno e Herbert Müller. Marivaldo Fernandes, o passarinho, fiapo, foi 4º colocado da prova, o Marivaldo que morreu no mesmo desastre que vitimou também o Moco em 1977, o José Carlos Patti, que hoje dá nome ao Autódromo de Interlagos. Nilson Clemente foi o 5º colocado com o melhor protótipo nacional com o Avalone Ford com cabeçote Gurney, e Paul Blackpan, que eu já falei aqui nesse vídeo, foi o 6º colocado. Paul Blackpan, exatamente, herdeiro da família Blancpain, que fabrica os relógios que patrocinaram a equipe, patrocinaram várias equipes no automobilismo internacional, e também o Blancpain Endurance Series e o Blancpain Sprint Series, certames organizados por Stéphane Rattel, até virar o GT World Challenge Europe, Endurance ou Sprint. E vocês sabem onde Paul Blancpain veio morar? Brasil, Rio de Janeiro, Búzios. O homem se encantou com essa terra, montou uma pousada e por aqui ficou. Se Paul Blancpain pereceu, se está vivo, é outra história, eu já não sei.
Mas eu fui procurar algumas coisas sobre 500 quilômetros de Interlagos e me deparei com essa curiosidade de saber que Paul Blancpain, um dos pilotos que disputou aquela lendária prova, pelo menos fincou raízes no Brasil. E não foi o único que voltou, tanto que Reinhold Jost esteve por aqui no FIA-WEC e foi aquela oportunidade, graças ao meu amigo Miguel Barros, que eu tive a oportunidade de conversar com Reinhold Jost e manifestar todo o meu apreço, a minha admiração sobre esse monstro sagrado do automobilismo. Até tiramos fotografias juntos e foi realmente um momento inesquecível, tanto quanto esses inesquecíveis 500 quilômetros de Interlagos de 1972. 50 anos se passaram e desde então o automobilismo brasileiro sofreu alguns baques nesse período e, claro, depois daquilo, poucas vezes nós tivemos a oportunidade, talvez nas 1000 milhas que Antônio Rema organizou e também nas provas do WEC que tivemos aqui entre 2012 e 2014, de ver uma corrida tão espetacularmente fornida como aqueles 500 quilômetros de Interlagos. Infelizmente, o automobilismo brasileiro seria vítima do Yom Kippur, das guerras do petróleo, do embargo econômico dos anos 1970, da crise do petróleo. As importações foram proibidas, de carros primeiro e depois de componentes. Depois houve uma tropicalização do nosso automobilismo, veio o álcool e aí é outra história. É sempre assunto para muito TBT. A gente não deixa de ter assunto nesse quadro que é o mais popular desse canal. E eu agradeço demais a você que está fazendo parte da família 1000 por hora. Inscreva-se no canal. Se você gostou, dê o seu like. Se você gostou mais ainda, compartilhe, ative o sininho para as notificações de conteúdo inédito e se inscreva no clube de membros, porque com a sua inscrição e com os anúncios que vocês fazem o canal ter visibilidade a cada clique, são anúncios gerando mais receita para que esse espaço permaneça e para que o canal continue crescendo cada vez mais, se aproximando da marca de 10 mil inscritos. Vamos lá, vamos tornar isso possível até o fim do ano de 2022. É isso, gente. O TBT a 1000 por hora volta na próxima quinta-feira com muito mais. Tchau, tchau!